de Jesus. Amém. 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 Não precisa. Comigo, Mike. Amém. Queridos, foi um tempo maravilhoso no Brasil, onde eu pude ver a graça, o amor e o favor do Senhor na minha família. A gente já vê na igreja isso acontecendo, mas como é gostoso quando o Senhor estende a mão sobre os nossos. Pude ver meu pai comendo, né, coisas simples da nossa vida que às vezes nós não damos tanto valor. Mas meu pai foi curado de um câncer nas vias biliares e ele ficou muito magrinho. Meu pai é um homem esportista, a vida inteira jogou tênis, musculação. E vê-lo da vez passada, não dessa última, magrinho, sem conseguir se alimentar, foi uma cena muito difícil, mas o Senhor foi muito fiel e muito maravilhoso. E eu pude ver a movimentação, porque muitas vezes também na angústia o Senhor se movimenta. Na tormenta Ele se movimenta também na nossa família. Então eu pude ver a transformação na vida dos meus irmãos que clamaram e oraram ao Senhor. A força da minha mãe, né, que vê o homem da vida dela, o grande amor da vida dela, naquela situação, como é difícil, mas como a gente vai se agarrando com todas as nossas forças ao Senhor, porque para onde iremos, né? Se só o Senhor tem palavras de vida e vida eterna, né? Palavras que ressuscitam os nossos sonhos. E foi muito lindo, porque numa das conversas, eu tenho 2 irmãos, vocês viram 2 grandões, quem viu, eu ainda não postei, vou postar ainda no meu Instagram. É o único momento que eu sou a menor, assim, que eu sempre fui a maior da classe, eu sempre fui alta, mas no meio dos meus irmãos eu sou a menor, porque eles são gigantes, o João Vitor e o Gustavo. E a gente estava conversando, meus irmãos ainda eles não frequentam assiduamente a igreja, mas eles já receberam Jesus como Senhor e Salvador. E como é lindo a gente ver o nosso trabalho, o nosso plantar. Estava conversando isso com a Fabi ontem pelo telefone, ela falou: Dani, a igreja, as pessoas, eu estou vendo a transformação, pessoas que caminham com a gente há muitos anos, que conheceram a gente quando nós chegamos aqui em Dubai, né? Então a gente poder, Deus é tão bom, tão bondoso, que Ele nos deixa ser coparticipante da obra e ainda ver o resultado da obra. E aí meu irmão falou: Dani, eu abri, Deus está falando comigo através da Bíblia que você me deu. E eu: é mesmo? Que Bíblia? Eu nem lembrava mais que Bíblia que eu tinha dado para ele, porque a gente deu muitas Bíblias para a nossa família no momento da nossa conversão, antes de chegar em Dubai, porque nós nos convertemos 1 ano antes de chegar aqui. Daí ele falou assim: demorou 17 anos. Mas frutificou. Essas foram as palavras dele. Você me deu no meu aniversário de 30 anos uma Bíblia, Bíblia da liderança cristã. Né? O Leandro deu uma para o João Vitor e uma para o Gustavo. E agora eu estou nas madrugadas abrindo esta Bíblia depois de 17 anos. E o Senhor tem falado comigo. E aí eu falei: uau! O nosso trabalho não é em vão, o nosso trabalho não é em vão na igreja, o nosso trabalho não é em vão na nossa casa, a nossa pregação ecoa para a eternidade. Né? Nada é perdido, porque às vezes a gente fica desanimado, triste, porque a gente não está vendo a transformação. Muitas vezes nós não estamos vendo a obra acontecendo, mas o Senhor está trabalhando. E foi um momento muito gostoso. Então eu quero começar esse culto dando esse testemunho da minha própria família, porque a gente sabe como é difícil na família. Né? Jesus falou: profeta na tua casa não tem honra, mas pela graça e a misericórdia do Senhor eu fui honrada. Na minha casa eu pude ver, os meus olhos puderam contemplar a transformação, a cura, aquilo que o Senhor está fazendo no meio dos meus. Amém? Saudade de vocês. Para Ele, louvado seja o Senhor Jesus, porque Ele é maravilhoso. Essa pregação nasceu no meu coração lá nesse momento, lá em Limeira, na casa dos meus pais. Deus falou: fala sobre a adoração, fala sobre espírito em verdade, porque esta igreja ela foi gerada em meio à adoração. Nós começamos aqui, quando chegamos em Dubai, a gente adorava para tudo. Então foram muitas lutas. Então eu e o Leandro, a gente
não sabia nem orar direito, nós éramos recém-convertidos, então a gente adorava o Senhor 2, 3, 4, 5, 6 horas seguidas. Era aquilo que a gente tinha para oferecer, era um clamor dos nossos lábios. E como Deus operou no meio da adoração, como Deus fez grandes coisas e como foi tremendo. E quando chegou o momento de começar o ministério, nós fizemos muitas vezes vigílias de 72 horas de adoração sem parar. A porta da minha casa ficava aberta. Era um grupo pequeno, uma igreja primitiva. O Dylan, a Cláudia, eles lembram disso. Eu punha comida na mesa, deixava algumas coisinhas ali e a porta ficava aberta. E eu não sabia quem vinha. Eram convidados aquelas pessoas daquela igreja primitiva, aquele grupo pequeno. E a gente mas não tinha programa, você vai cobrir esse horário, você vai fazer isso. Não, vai acontecer. E o Espírito de Deus guiava. Então uma pessoa chegava às 2, a outra chegava às 5 da manhã, aí um pouco eu dormia, o Leandro um pouco dormia, e aí a gente se revezava, e isso tudo era feito no Espírito. Não existia nada, não existia um schedule, não existia uma planilha, e pessoas chegavam para comer, pessoas chegavam para orar, para adorar, e que coisa linda. Isso foi a raiz desta igreja, né? Esse foi o fundamento que gerou a IBF, né? Foram anos de adoração, anos de oração por esse ministério. Então, por isso que eu queria falar com vocês sobre isso. Então, eu queria abrir a palavra em Salmos 19, de 1 a 4. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Que lindo isso, né? Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. E aí pôs uma tenda para o sol. O que é isso que não tem palavras, que não tem linguagem, que não tem um som, mas o som ecoa até os confins da terra. As palavras ecoam até os confins da terra. É a voz da adoração. Tudo aquilo que tem vida, gente, existe uma atmosfera de proclamação da glória de Deus, onde a nossa voz pode ser ouvida até a eternidade. E tudo aquilo que tem vida, louva o Senhor, adora o Senhor, porque reconhece a excelência, a magnitude, a maravilha. Reconhece tudo o que Ele é, não tudo o que Ele pode fazer, mas tudo o que Ele é. Isso é a adoração. E eu quero abrir a palavra em Abacuque 2,14, que Deus me fez um chamado. Ele falou, prega sobre isso, porque eles precisam conhecer. Aí fala assim, em Abacuque 2,14, pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Nós precisamos conhecer a glória do Senhor. O que é a glória? Falamos tanto sobre a glória de Deus, e ela vem. Ela é algo que é atraído, nós conseguimos atrair a glória de Deus. E quando conseguimos atrair a glória de Deus? Quando começamos a adorar a Deus. Os atributos de Deus. Então começamos muitas vezes num louvor, numa música santa, né, do céu. Louvor é uma música sacra, uma música santa, aquilo que fala sobre ou o que você viveu, ou o que Deus fez na sua vida. Começamos a louvar a Deus, e aí entramos numa atmosfera de adoração, que é uma atmosfera onde a gente começa a entrar nos atributos de Deus, começamos a entrar no coração do Senhor, e Ele vai revelando aquilo que Ele é, e vai revelando aquilo que nós somos. E quanto mais Ele revela o que Ele é, mais sabemos o que nós somos, e mais entendemos que não temos nada ainda da imagem e semelhança de Deus, que precisamos
Precisamos dessa imagem, né? Quando adoramos o Senhor, vemos um espelho refletido ainda aqui embaçado, né? Daquilo que ainda Deus vai fazer na nossa vida, do alvo, aquilo que Ele é, aquilo que é a essência de Deus que Ele quer trazer para nós. Mas você fala, não estou entendendo nada. O que a pastora está falando? Eu vou mostrar para você na palavra. Mas antes de chegar nesse ponto, eu quero falar de uma coisa, de uma passagem muito interessante, que muitos pregadores, né, já falaram sobre isso, mas Deus foi dissecando isso comigo e foi tão gostoso. E eu queria chamar João 4, de 6 a 26, aquela conversa que Jesus tem com a mulher no poço, né? E que coisa tremenda que é aquilo. Então vamos lá. Começa no 6. Estava ali a fonte de Jacó. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, sentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Então já mostra um cansaço físico de Jesus, uma necessidade humana, porque Jesus é totalmente Deus, mas Ele veio totalmente como homem. Ele não usurpou da glória do Senhor, de nenhum poder sobrenatural. Ele veio como homem, Ele estava cansado. Vamos seguindo. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água e disse: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então Jesus podia fazer, gente, brotar água. Ele podia fazer o poço começar a jorrar água lá. Mas Ele pede para a mulher. Por quê? Porque Ele mostra uma necessidade física, humana que nós temos. Estou com sede, estou cansado, me dá de beber. Ele está ensinando algo para essa mulher, e essa conversa vai revelar muitas coisas para Jesus, muitas coisas para essa mulher de Jesus. Então Ele começa com uma necessidade física, me dá água. E aí o que ela responde? Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Primeiro ponto aqui, ela não reconhece quem é Jesus. Tu és judeu, eu sou samaritana. Como pede a mim água para beber? Então eu não tenho ainda uma revelação de quem está falando comigo. Mas isso vai mudar. Olha que coisa linda, o escalonamento dessa conversa. Então lhe disse a mulher samaritana, replicou-lhe Jesus: se conheceras, olha aí, a palavra conhecer de novo, o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele daria água viva. Gente, que coisa linda que é isso. Primeiro Jesus começa falando de limitações, quando andamos no natural, olhamos para as nossas necessidades, mas no 13, né, buscando saciar apenas a nossa necessidade física, estou cansado, estou com sede, me dá água. Mas no 15, a conversa começa, né, no 11, essa conversa começa a mudar um pouquinho. Por quê? Porque agora ela responde: Senhor, tu não tens como tirar a água do poço, ele é fundo. Onde, pois, tem água viva? Começou uma conversa diferente. Água viva, o que é esta água viva? Que já não é mais uma água só que sacia a sede. Começa uma conversa mais profunda. Então, aquele judeu, aquele homem que pede para ela, ele falou assim: você está me pedindo, mas se você conhecesse quem está pedindo, você é que pediria, você é que daria, você é que pediria. Então olha que coisa tremenda. Ele continua a conversa: és tu porventura maior que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, no qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Opa! Quando ele fala de água viva, o que ela traz à memória? E não é à toa, Jacó profeta, nosso pai Jacó. Ela já começa a entrar no espírito. Alguma coisa acendeu ali no coração daquela mulher, que ela cita Jacó. Por acaso és tu como Jacó? Antes você era um judeu. Vai segurando aí.
Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Pode continuar. Aquele, porém, que beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele como a fonte a jorrar para a vida eterna. Queridos, muitas vezes estamos buscando o Senhor por causa das nossas necessidades físicas, por causa daquilo que estamos passando. Então, vamos pedindo água e às vezes olhamos para a nossa limitação e falamos, não conseguimos acessar o poço. Muitas vezes pedimos, eu vou no culto, então vou receber um pouquinho, uma canequinha de água aqui. Eu vou numa reunião de oração, vou receber outra canequinha de água aqui. Muitas vezes até dependemos de outro para pegar a água. Era isso que Jesus estava mostrando para ela. A água que não jorra, a água que cessa, a água que não faz jorrar uma fonte dentro de nós, porque muitas vezes estamos buscando algo físico e não estamos entregando o nosso coração, não estamos buscando a fonte, pelo que ela é, mas estamos buscando só as mãos, só aquilo que ela pode dar. E aí aquilo que ela pode dar sacia, matamos a nossa sede, mas aí amanhã temos sede de novo. Mas quando buscamos a fonte pelo que ela é, quando buscamos Jesus e o adoramos pelo que Ele é, Ele nos torna fonte. É isso que a palavra está falando. Ele nos faz uma fonte de águas vivas e cristalinas que vai alimentar a muitos. Então Jesus pede água para essa mulher para mostrar que muitas vezes estamos buscando de pouquinho aquilo que é uma escassez, aquilo que termina, mas que são a motivação, as necessidades. Somos motivados pela necessidade que temos. Então vamos adorar porque precisamos de Jesus. Vamos adorar, vamos ao culto porque precisamos. Às vezes não temos acesso, achamos que não temos palavras, que não temos nada que podemos oferecer a Deus, mas em Salmos diz que não é com palavras. É um som de uma atmosfera da glória que acessamos através do coração. E quando temos entendimento, passamos por um outro patamar. Entramos no Espírito. Porque Jesus não estava falando de água que mata a sede. Jesus estava falando das águas do Espírito. Águas que brotam dentro de nós. E essas águas do Espírito só são acessadas quando resolvemos buscar a fonte e não as mãos de Deus. E não somos motivados pela nossa necessidade, mas somos motivados a adorar pelo que Ele é. E olha que Jesus fala para ela. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Você tem sede do quê? Você tem fome do quê? Engraçado que esse é um refrão de uma música do Titãs. Eu vim do mundo. Você também veio, né, Dani? Você tem fome de quê? Você tem sede de quê? Sabe por quê? Porque até um incrédulo reconhece que apenas saciar as suas necessidades físicas não é o suficiente. E o mundo começa a buscar coisas, né? A gente precisa de balé, diversão, né? Eles citam isso, porque precisa buscar coisas para preencher, porque existe um vazio dentro de nós, que só é preenchido pelas águas vivas, que só é preenchido por Jesus, e só é preenchido por Ele. E a gente tem o acesso a isso na adoração. Vamos continuar essa conversa linda. Disse Jesus: vai, chama teu marido e vem. Jesus estava falando agora do pecado dela. Mas olha a delicadeza de Deus. Jesus podia falar assim: estás em adultério, estás em prostituição. Mas Jesus, ele induz essa mulher
a olhar para si mesmo. E quando a gente tem um encontro com Jesus, uma conversa com Ele, Ele faz a gente olhar para nós. Ele fala, vai chamar teu marido. Aí ela olha para si e fala, eu não tenho marido. Que é o que ela vai responder agora. Vamos continuar. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem dissestes, não tenho marido. Continua. Porque 5 maridos já tiveste, e este que agora tens não é teu marido. Isto dissestes com verdade. Quando estamos num lugar de adoração, Jesus revela quem nós somos. E é nesse lugar onde nós somos perdoados, onde nós somos curados, as culpas são levadas. Nesse amor e nessa sutileza, onde entramos no coração de Deus, e Ele se revela, porque agora Ele vai começar a se revelar a essa mulher. E quando a glória de Deus se revela, nós somos revelados na glória de Deus. E tudo que é ruim em nós começa a sair. A gente não tem controle disso, porque estamos nus diante de Deus. Ele sabe de todas as coisas, mas a delicadeza e a leveza de Jesus de nos induzir a isso, porque é Ele que nos convence, é o Espírito. Por isso que a adoração é em espírito, porque não adianta eu falar para você o que é o seu pecado, eu acusar você, eu apontar, porque é algo que o Espírito vem e te convence do pecado, do juízo e da justiça. E agora o Espírito veio e confrontou aquela mulher naquele pecado, fez ela olhar para si mesma e ela falou, não tenho marido. Uma mulher que ia ao poço ao meio-dia, no lugar de sol, porque tinha vergonha do seu pecado, né? E vamos continuar. O que acontece agora? Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Uau! A coisa está sendo revelada. Judeu, né? Tu és o pai Jacó. Agora, Senhor, vejo que tu és profeta. Porque aquela mulher era uma mulher que não tinha acesso às escrituras. Além de ser samaritana, ela não era judia, ela era mulher. Então, pelo pouco entendimento que ela tinha de espiritual, de vida espiritual, ela fala, tu és profeta. E Jesus começa a se revelar a ela. E vamos lá. Nossos pais, aí é tremendo. Nossos pais adoraram nesse monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Parece que essa mulher mudou de assunto, não parece? Nós estamos falando do pecado dela. Nós estamos falando agora que ela tem 5 maridos. Né? Que ela teve 5 maridos e que a pessoa que ela está agora não é marido dela. Né? Que ela está em adultério. Então, por que essa mulher muda de assunto do nada? Será que ela está querendo desviar agora a atenção de Jesus? Né? Vamos mudar? Vamos falar agora de adoração? Não, queridos. Há uma chave nessa passagem. Essa mulher, quando ela é confrontada no seu pecado, ela busca adoração, porque ela sabe que na adoração ela será perdoada. Ela sabe que naquele lugar de presença os pecados são perdoados, as culpas são levadas, e ela começa a perguntar aonde é esse lugar. E começa uma discussão com Jesus, aonde é, porque eu quero esse lugar, Deus. O Senhor me mostrou o que precisa ser consertado, eu quero adorar. E aí Jesus fala para ela, disse-lhe Jesus, mulher, podes crer que a hora vem, que quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Aí Jesus coloca ela na dimensão ainda. Vai existir um lugar que não é um lugar físico, que vai ser no coração. Mas ainda aqui, neste tempo em que nós estamos,
A salvação ainda é para os judeus, mas vai acontecer algo que vai te alcançar. E olha aqui que Jesus fala: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores, em espírito e em verdade. Quando entramos na presença de Deus, não importa o lugar, não importa o som que fazemos, não importa se sabemos cantar, não importa se conhecemos a palavra. Às vezes só conseguimos proclamar: Santo, Santo, Santo. Mas temos acesso a um lugar tremendo em Deus, onde a transformação acontece, onde Jesus se revela, onde a glória de Deus vem, porque Ele não resiste, porque fomos feitos para a adoração. Deus nos fez para a adoração. É um jeito de nos relacionarmos com o Senhor. E Ele está falando para ela: não vai existir mais homem ou mulher, samaritano ou judeu, lugares específicos, montes específicos, porque agora os olhos do Senhor estão sobre a terra, procurando aqueles que o adoram em espírito, que entram na atmosfera do céu e em verdade, que assumem a verdade daquilo que são diante a adoração. Não tem hipocrisia. Quando Deus revela o que você é verdade, Senhor. Aonde eu vou adorar para remir isso? Aonde eu vou curar isso? Aonde eu vou transformar isso? Porque eu não quero mais carregar essa imagem que não é a tua imagem. Eu quero ser transformado. E é essa conversa que essa mulher tem com Jesus. E olha o que Jesus fala: Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E essa mulher passa a entrar nessa atmosfera de revelação do Espírito Santo agora, o ajudador, do Espírito de Deus, porque Jesus estava ali, o próprio Espírito de Deus estava ali conversando com ela, e a verdade, porque Jesus, antes de falar de adoração, Ele falou do pecado, porque o lugar de adoração é um lugar onde Ele trata o pecado, onde os demônios saem. Nunca vi um demônio ficar na presença de um adorador, gente. Não tem jeito. Porque é um lugar que atrai a santidade de Deus, atrai a glória. E na glória tudo é estipado, tudo é eliminado, e só sobra Ele. Soberano e único. E nós, pequenininho ali, né? Que lindo que é esse relacionamento de espírito e verdade. E aí Deus continua falando: eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias. Olha agora. Judeu. Jacó. Está me ajudando? Judeu. Jacó. Profeta. Messias. Quanto mais essa mulher vai entrando na atmosfera e nessa conversa com Deus, Jesus vai se revelando a ela. Agora, da onde ela tirou isso? Messias. E ela fala para ele, volta, que eu não terminei de ler, 25, por favor. 25. Podemos voltar? Travou? Voltou. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando Ele vier, nos anunciará todas as coisas. Essa mulher sabia de orelhada, mas agora o espírito dela estava falando. Fala do Messias. Fala do Messias. Então, vocês estão entendendo o escalonamento da conversa com Jesus? E aí Jesus se revela a ela e fala. 26. Disse-lhe Jesus: eu sou. Aleluia. Eu sou. Eu que falo contigo. Poucas vezes Jesus se revelou dessa forma e se revela para uma mulher samaritana nessa conversa no poço. A adoração em espírito e em verdade revela quem Deus é para nós. Quem Jesus é para você?
É difícil essa pergunta, não é? Muitas vezes eu fico pensando, quem é o Senhor? Eu quero te conhecer, Jesus. Conhecemos tão pouco de Ti. Quem o Senhor é? Se revela a nós. Revela o Teu caráter, a Tua magnitude. Revela a Tua paz, a Tua graça, o Teu amor. Nós temos medidas tão pequenas para mensurar e entender quem é o Senhor. Precisamos do Teu Espírito. Precisamos de revelação. Quem Tu és, Jesus? Precisamos do Espírito Santo para começar a trabalhar em nós aquilo que Ele é. E João 7,37 fala sobre isso. Travou? Não, mudou. Ah, tá. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Que festa era essa? Era a festa dos tabernáculos. Era o último dia da festa das tendas, onde as pessoas não tinham acesso a essa água. Porque na festa dos tabernáculos, o lugar santo ficava num lugar protegido, onde só o sacerdote entrava. Mas agora Jesus, no último dia da festa, fala: quem tem sede, venha e beba. Agora você tem acesso. Não é só para um sacerdócio, mas agora, por causa do meu sangue, eu transformei você num sacerdócio santo e real e verdadeiro. E agora você tem acesso à minha glória. Você tem acesso ao lugar da presença, ao lugar santo. Você pode entrar. Vem, quem tem sede, vem e beba. E vem e beba. Amém. O lugar da presença, onde recebemos perdão, cura, libertação. E aí Deus foi me levando, Davi rasgou o seu coração em adoração e recebeu remissão pelo pecado de Batseba. Foi no momento de adoração que ele é resgatado. Paulo e Silas, presos, resolvem adorar o Senhor pendurados e são libertos da prisão. No momento de adoração, o demônio deixava Saul quando Davi começava a adorar a Deus. O lugar de adoração. Josafá venceu a guerra contra reis poderosos quando resolveu adorar o Senhor. Davi alimentou a nação quando, trazendo a arca, adorou a Deus de uma forma extravagante. Só vi outro homem alimentar a nação como Davi alimentou, e esse homem foi Jesus, na multiplicação de pães e peixes. Mas a palavra diz que quando Davi se rasgou com aquelas vestes simples, ele se despiu das vestes de rei, mas colocou aquelas vestes simples e ia à frente, adorando, se rasgando na presença de Deus. Ele alimentou a nação. Então há poder na adoração. Eu quero trazer vocês esse conhecimento, porque muitos de vocês às vezes não sabem como orar, não sabem como fazer. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, vai adorar a Deus pelo que Ele é, os atributos dEle, e Deus começa a revelar aquilo que precisa ser transformado no seu coração, e Deus começa a revelar quem Ele é. Porque temos muita ainda escassez da revelação de quem Jesus é, de quem Deus é. E isso é um princípio, queridos, que eu quero falar com vocês. Quando a gente adora, Salmo 115, de 4 a 8, você quer ser transformado? Olha o que a palavra diz sobre adoração. Salmo 115, de 4 a 8. Prata e ouro são ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta.
Tornem-se semelhante a eles os que o fazem quanto neles confiam. O que Deus está falando? Um princípio de Deus. Nós nos tornamos aquilo que adoramos. Aqueles que adoram os ídolos ficam assim. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem mãos, mas não apalpam. Mas aquele que adora o Deus vivo começa a receber dele os atributos. À medida que você vai adorando, e eu tive uma experiência com Deus tão tremenda, vou falar igual Paulo, não sei se no corpo ou fora do corpo. Eu estava num lugar, foi num momento de adoração, e de repente eu não estava mais naquele lugar, e eu estava no céu, e existia uma multidão de milhares de pessoas com as vestes brancas, e eles cantavam santo, santo, santo. Só que aquilo ecoava no nosso peito. Ia para Deus e voltava e batia no nosso peito. E era santo, santo. E aquela santidade ia entrando em nós. E foi uma experiência tão tremenda. Com a santidade, com a adoração. Exatamente com o que a palavra está dizendo, como a gente vai se tornando aquilo que a gente adora, porque à medida que proclamávamos a santidade de Deus, a santidade de Deus voltava e entrava em nós, e a gente recebia aquilo, e aquilo era algo indescritível. A santidade de Deus é indescritível, é poderosa. Então é isso que acontece quando resolvemos adorar em espírito e em verdade. E aí Isaías ainda fala, em Isaías 6, de 8 a 10. Olha que coisa linda. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Isaías diz: eis-me aqui, envia a mim. Então disse ele: vai e diz ao povo, ouvi e não entendais, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurecendo-lhes os ouvidos e fecha-lhes os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, e a ouvir com os ouvidos, e a entender com o coração, que se converta e seja salvo. O que Isaías estava falando? Já está no 10, né? Da idolatria. Quantas vezes idolatramos os homens, idolatramos coisas, idolatramos até a nossa necessidade. E como isso nos rouba do Espírito, nos rouba da verdade e nos torna insensíveis à voz de Deus, insensíveis à adoração. Então é muito importante. O que você tem adorado hoje? É a sua família? É o seu dinheiro? É a sua profissão? São os seus filhos? O que tem tomado o lugar de adoração no teu coração? Deus está questionando isso hoje. Sabe por quê, querido? Jesus está voltando. E muitos não vão conhecer o dia da sua visitação. Sabe por quê? Porque o enganador fará sinais e maravilhas, fará coisas para saciar as nossas necessidades. O enganador dará soluções que a nossa alma busca. Mas aqueles que não buscam as mãos de Deus, mas o conhecem em espírito e em verdade, saberão que este não é o Senhor. Amém. Jesus está voltando. Nós precisamos conhecer a atmosfera de glória. Nós precisamos conhecer Jesus. Aprender dele, que é manso e humilde de coração. E para terminar essa palavra,
Eu sei que tem muitos homens e mulheres aqui que são adoradores, que adoram a Deus em espírito e em verdade, mas porque algum motivo, alguma coisa que aconteceu, não estão acessando mais o lugar da presença. Estão feridos. Um dia se derramaram ao Senhor. Um dia choraram aos pés. Um dia dançaram de forma extravagante, sem vergonha, no meio de uma multidão como Davi. Um dia choraram aos pés de Jesus e enxugaram os pés dele com os cabelos. Um dia proclamou nas praças e adorou. Mas por algum motivo, alguma tristeza entrou no coração. E esse adorador que está ferido não consegue mais acessar a glória de Deus. Esse apelo, essa palavra é para você. E ninguém melhor para expressar isso na palavra para mim do que Maria, irmã de Lázaro. Maria sentava aos pés do Senhor. Uma mulher judia que arrebentava com a sociedade. Não só entrava na reunião, era proibido para as mulheres o ensino. As mulheres não tinham acesso às reuniões, às discussões. Mas essa mulher não só entrava, mas como ela sentava aos pés de Jesus, mostrando a intimidade com Deus. Imagina que coisa linda. E essa mesma mulher, nós vamos ver o que vai acontecer com ela diante de uma situação difícil. Porque todo adorador, querido, é íntimo de Deus. Conhece Deus. E eu quero falar na palavra de João 11, de 1 a 2. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Estava Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Ela não só sentava aos pés de Jesus, mas numa reunião, essa mulher fez algo tão extravagante. Essa mulher entra nessa sala onde só os homens poderiam estar sentados. E ela derrama um bálsamo, ela unge o corpo de Jesus para a sepultura. E essa unção invade aquela sala. E alguns criticaram como um desperdício desse óleo caríssimo sendo derramado. E Jesus deixa que eu faça. Deixa que ela me ame. Jesus gosta de ser amado, queridos. O Senhor gosta de ser adorado. Aleluia. Jesus falou: deixa que ela me ame. Aleluia. Deixa que ela me adore. Ela está preparando o meu corpo para aquilo que há de vir. Mas essa mesma mulher, ousada, adoradora, tremenda, em João 11:20, fica sentada. João 11:20 diz: Marta, quando soube que vinha Jesus, porque Lázaro já estava morto, faziam 3 dias. E quando Jesus chega à aldeia, soube que vinha Jesus, Marta saía correndo ao encontro, porque Marta era a questionadora, era a que servia, era aquela que argumentava, e ela vai tirar satisfações com Jesus. Mas Maria, porém, ficou sentada em casa. O que acontece conosco? Aqueles que já adoraram de forma tão extravagante, em meio a um luto, em meio à dor, em meio a um momento de dificuldade, o que acontece com o nosso coração? Muitas vezes somos paralisados e ficamos em casa. E não queremos encontrar o Senhor, porque não estamos entendendo o que Ele está fazendo. Senhor, somos íntimos. Eu te adoro, eu te conheço, mas eu não estou entendendo as coisas do céu. E a gente se afasta.
É quando o coração do adorador se recolhe. E hoje Jesus tem chamado adoradores, homens e mulheres, que têm passado por lutas, que têm passado por decepções, que têm passado por coisas tão difíceis como a morte de um irmão, a ter com Ele, a adorar. Em João 11, 28 a 32, eu quero ler para vocês o que Jesus faz, como Ele se sente quando um adorador está ferido. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Como se ela já não soubesse que o mestre estava ali. Então Marta vai chamar Maria. E ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele. Ela estava esperando o chamado. Ela já sabia que ela estava lá, mas ela precisava de algo de Deus. Ela precisava que Ele chamasse o nome dela, para ela voltar para aquele lugar. E hoje o Senhor chama o teu nome. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com Ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolava, vendo-a levantando-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia no túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar, existe um lugar, queridos, um lugar de encontro. E quando Jesus nos chama: filha, filho, você não tem vindo mais no lugar de encontro. Você está distante, filha, eu sei que você está sofrendo, mas você está distante de mim. Vem e volta para o lugar. E quando ela chega no lugar onde estava Jesus, vendo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. 33. Labaixa, labas, telabas. Anda, labaixa, telabas. Jesus, 33. Anda, labas. Amém. É nesse lugar que o Senhor quer te atrair hoje. Jesus, vendo-a chorar, bem assim os judeus que acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. O Senhor, Ele se agita no espírito, porque Ele se comove com a sua dor. Ele não é indiferente à sua dor, mesmo sabendo que Lázaro seria ressuscitado. O Senhor se comove. Ele conhece o seu adorador. Ele sabe quem tem intimidade com Ele. E Ele conhece o nosso sofrimento. E Ele conhece a nossa dor. E hoje, se você já foi um adorador de se derramar aos pés do Senhor Jesus, mas alguma coisa aconteceu, que você está triste, que você nem mais levanta nas madrugadas para orar, para derramar, para cantar. Se você está se sentindo às vezes insensível, porque as guerras, as lutas foram muito difíceis, as batalhas foram cruéis, eu quero chamar você aqui na frente hoje, que eu quero que você venha adorar em espírito e em verdade, porque hoje o Senhor chama pelo nome. O Senhor te chama pelo nome, filho amado. Ele chama: Maria, vem. Vem no lugar da presença. Vem no lugar do encontro, porque eu quero ter um encontro contigo. Eu quero restaurar o altar de adoração. Talvez seja o inimigo, talvez seja o pecado, talvez seja algo que te acusou, que te afastou. Mas hoje eu quero te atrair à minha presença, diz o Senhor. Eu quero te curar, eu sinto saudade. O Senhor, Ele sente saudade de ti.
Ele sente saudade do teu clamor. Ele sente saudade da tua voz, declarando quem Ele é. O Senhor tem saudade. Ele tem saudade do Senhor. Declara para Ele: Senhor, eu tenho saudade de Ti, Pai. Eu não sei mais como chegar nesse lugar. Eu preciso do Teu Espírito. Mas hoje eu quero entregar as verdades daquilo que eu sou. Eu quero receber. Eu quero ser curado. Eu quero ser restaurado. Eu quero receber. Eu quero voltar para aquele lugar, Senhor. Eu quero voltar. Eu não quero mais seguir desse jeito, Deus. Eu quero voltar para a Tua presença. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, Deus. Me ajuda a entrar no lugar da Tua presença, Pai. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas Tua glória me atraiu, Tua presença me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não me ver, mas Tua glória me atraiu, Tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com Tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com Tua glória, um dia com Tua glória vale mais que mil. Que qualquer outro lugar, Senhor, Mais que mil. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas Tua glória me atraiu, Tua presença me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não me ver, mas Tua glória me atraiu, Tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou que um dia com Tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com Sua glória, um dia com Sua glória vale mais que mil. Mais que mil. Em qualquer outro lugar, atraídos pela Tua presença, não me vejo sem a Tua presença. Atraídos pela Tua presença, não me vejo e a Tua presença. Atraídos pela Tua presença, não me vejo sem a Tua presença. Atraídos pela Tua presença, não me cansarei, não cansarei. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e meu coração queimou até que descobriu que um dia com Sua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com Sua glória, um dia com Sua glória, pegou fogo e
não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com sua glória vale mais que mil. Mais que a voz que saiu dela um dia me atraiu, meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Mais que mil. Qualquer outro lugar, essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga. Essa chama não se apaga. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga. Essa chama não se apaga, não. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga. Essa chama não se apaga e não se apagará. Atraídos pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraídos pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. E a fé, Rafa, Elohim, Adonai se manifestará. Yahvé, 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 Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Se pedimos, Deus se manifestará. Se clamarmos, Deus se manifestará. Se adorarmos, Deus se manifestará. Se pedirmos, Deus se manifestará. Se clamarmos, Deus se manifestará. Se buscarmos, Deus se manifestará. Se adorarmos, Deus se manifestará. Se clamarmos, Deus se manifestará. Se buscarmos, Deus se manifestará. Javé, Javé se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará.
manifestará, se manifestará. Javé se manifestará, Jireh se manifestará, Rafa se manifestará, Javé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. E quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, ama pela glória, a glória de Deus. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil, mais que mil em qualquer outro lugar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar.
de olhos acontecerá, mas a igreja será arrebatada no piscar de olhos. Acontecerá. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Essa chama não se apague, não se apagará. 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 Essa chama não se apaga, não se apagará. Atraídos pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraídos pela tua Nós somos atraídos, Senhor. não me vencerei da tua presença. Atraídos, Senhor. Deus é bom, amém? Glória a Deus. Irmão, se você não veio aqui, você me desculpa. Você tem um pastor que vai aí, viu? Não vai escapar no que Jesus te pega, mesmo quando você menos imagina, porque você é precioso. Você é preciosa aos olhos do Senhor. Viu? Que bênção. Deus é bom, queridos. É tudo feito na adoração. É tudo feito na adoração. Através da adoração. Quando a gente conhece a Ele, ali no lugar secreto, nos momentos de intimidade que você tem com Ele. E se você não tem esse momento de intimidade ainda, Ele é tão fácil, está tão acessível. Jesus morreu na cruz exatamente para te dar esse privilégio de você abrir a porta do seu quarto e ter um tempo ali de intimidade com o Pai. Então não perca essa oportunidade, querido. Esteja chamando Ele pro secreto. Sabe, hoje a gente tem aí vídeos maravilhosos aí nas mídias sociais aí e tal. Gente, Ele merece ser adorado o tempo todo. Amém? Então abra suas mãos, eu quero liberar a bênção. Eu não vou conseguir segurar o louvor aqui, que está uma bênção, está uma unção tremenda aqui em cima. Mas eu sei que tem gente que já precisa ir, então eu quero abençoar você. Para você que nos visita pela primeira vez, não vá embora hoje sem vir aqui me dar um abraço. Se você quiser me dar um abraço assim mesmo, você vem também. Não tem problema, tá bom? Mas abra aí a sua mão e receba a bênção. Que o amor do Pai, a graça do Filho, a comunhão do Espírito Santo seja com vocês até a volta de Jesus. E o povo de Deus diz: amém, amém, amém. Essa chama Dá um não se abraço apague, no não seu se irmão, na sua apagará. irmã, se embora. Essa chama